Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de dividir aqui com vocês uma apresentação envolvendo então quais são os principais benefícios ou as qualidades, né, que merecem aí a sua atenção quando a gente fala de um automóvel elétrico e se esse tipo de carro também é interessante para o segmento PCD, né, que vai realizar a compra com isenção. A ideia desse conteúdo surgiu aqui de um comentário, né, realizado pelo Marcos em um vídeo falando, né, sobre SUVs aí, para o segmento PCD, né, se vale a pena comprar agora ou esperar as novidades de 2025. Então, nesse conteúdo, o Marcos aqui ele fez a seguinte pergunta, né, ele, na verdade, o comentário, né, ele cita aqui então que ofereceram um BYD Dolphin Plus para ele já na modalidade de compra com isenção por R$ 166.000. Ele ficou em dúvida, né, se opta aí pelo hatch elétrico ou o Volkswagen T-Cross Highline também na compra com isenção, porém aí por R$ 146.000, portanto R$ 20.000 mais barato em relação ao produto elétrico aí da marca chinesa. Então gostaria de começar aqui fazendo um exercício, né, sobre o custo por quilômetro para você rodar então com no caso aqui o Dolphin Plus, né, que figura ali no exemplo, no comentário do Marcos, por 10.000 quilômetros ao ano, né? Que eu acho que essa é uma distância que já supre, então, aí, né, grande parte do uso feito pela maioria dos motoristas. Então, no caso aqui do Dolphin Plus, ele conta com uma bateria de 60,48 kWh e a autonomia aqui do elétrico, já de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, é de 330 km, né? Então, eu usei aqui como referência, tá, um custo por quilowatt de 75 centavos, tentando aqui aproximar de uma média aqui, né, do custo para o território brasileiro, considerando aí as diferenças, né, entre bandeiras tarifárias, né, então a gente chega aqui em uma referência, né, desses 75 centavos. Então, com isso, a gente alcança aqui um custo por quilômetro para o Dolphin Plus de 14 centavos apenas aqui, então, com a eletricidade, considerando aqui também, tá, pessoal, o uso residencial, tá? Então seria você colocar um wallbox ou uma tomada na garagem de casa e efetuar a recarga ali com mais conveniência na sua residência, né? Vale destacar também que a tarifa residencial tem um custo menor do que você efetuar a recarga do automóvel em um eletroposto, por exemplo. Então, com isso, a gente chega aqui a um custo anual com eletricidade, né, de R$ 1.374,55 para você percorrer então essa distância de 10.000 quilômetros ao ano com o elétrico. Já tomando como referência aqui o Volkswagen T-Cross Highline, né, que figura ali no comentário do Marcos, então eu busquei alguns dados aqui para a gente chegar então nessa mesma relação do custo por quilômetro com o combustível e também o custo anual, né, que você terá aí apenas para rodar com o veículo, considerando também essa distância aqui de 10.000 quilômetros ao ano. Então busquei aqui o preço médio da gasolina, né, segundo a pesquisa mais recente da ANP, válida aqui para a média no território brasileiro. Então, segundo a agência, né, essa média está em R$ 6,09 o litro. Já os dados aqui, né, de consumo urbano e rodoviário do T-Cross Highline com gasolina, eu cito aqui para vocês, né, os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular também. Então a gente tira uma média aqui, né, do consumo urbano e o rodoviário, a gente chega em um custo por quilômetro com gasolina de 47 centavos e um custo anual aí com combustível derivado do petróleo de R$ 4.739,69. Eu fiz uma simulação aqui também com etanol, né, caso seja a preferência aí do proprietário do carro, né? Então a gente tem hoje um preço médio aqui do litro de etanol de R$ 4,03, também segundo a pesquisa mais recente aqui da ANP, para uma média no território brasileiro. Eu considerei aqui para o cálculo também a média aqui, né, do consumo urbano e rodoviário, de acordo aqui com o padrão brasileiro, né? Então a gente chega em um custo por quilômetro com etanol de 45 centavos, portanto um pouquinho ali mais favorável em relação à gasolina, né? E um custo anual com etanol gravitando aqui em R$ 4.500. Então a gente nota uma diferença significativa, né, do custo por quilômetro com gasolina ou etanol em relação ao custo com eletricidade, né, que o proprietário aqui teria com um BYD Dolphin Plus, né? Então a gente chega aqui a algumas conclusões, né? Quais seriam então as principais vantagens aqui, os pontos fortes aqui de um carro elétrico? Então, naturalmente, é o custo de propriedade muito mais baixo
inclusive aqui também, pessoal, ao que se refere à manutenção. Por quê? No caso de um carro elétrico, ao contrário de um automóvel térmico, você não tem que realizar a troca de óleo, por exemplo, troca de filtros com muita frequência, né? Isso acaba onerando o seu custo de propriedade. Já um carro elétrico, ele praticamente, ele no que se refere ao conjunto motriz, ele é praticamente livre de manutenção, né? Já que o motor elétrico também não te dá ali nenhuma despesa, né? Porém, esse custo aqui de propriedade mais baixo, ele só vai compensar, né, o gasto maior para você adquirir aqui um automóvel elétrico se você faz um uso então aqui mais intensivo do automóvel, né? Então percorre ali distâncias maiores, né? Porque como a gente observa aqui, né, no comentário do Marcos, então a gente nota aqui nessa diferença de 20 mil reais aqui entre o Dolphin Plus e o T-Cross Highline, já considerando a isenção aqui dos impostos, né? Então a gente mesmo assim ainda tem essa diferença aqui de 20 mil reais, né? Então é necessário que o proprietário ele realize, né, de fato, percorra longas distâncias e com automóvel para compensar essa diferença de preço, no caso dos carros elétricos, que ainda são mais caros em relação ao automóvel térmico convencional. Então, quando a gente já fala, né, de um veículo aqui com motor a combustão, seja ele flex, por exemplo, então você tem aqui, né, uma facilidade aí para o uso do carro, né, já que você pode abastecer aí em qualquer posto, não fica tão dependente aí de pontos de recarga públicos, né, ou eletropostos ali de maior capacidade. Isso, inclusive, né, pode representar um desafio aí se você deseja um carro elétrico para realizar uma viagem de longa distância, por exemplo. Por quê? Mesmo que você tenha ali mapeado, né, eletropostos no caminho, você pode chegar até esse local e o eletroposto está quebrado ou danificado, ou você tem uma fila muito grande. Então, com isso, você vai atrasar a sua viagem, né? Você corre o risco até de ficar sem carga na bateria, né? O que de fato vai atrapalhar muito aí o seu deslocamento, né? E de fato também aqui nos carros térmicos, né, a gente ainda tem um preço de compra mais acessível aqui no momento. Então, pelo menos eu acho que aqui na minha conclusão, né, gostaria de dividir com vocês, é que o carro elétrico hoje em dia ele é muito mais interessante para quem vai realizar o uso urbano do automóvel, como é o caso aqui do Dolphin Mini, né, que traz uma solução bem interessante. Por quê? Você não fica tão preso assim pela questão da autonomia e pode efetuar a recarga na sua residência ali com muita tranquilidade, né? Para esse uso cotidiano, para o dia a dia na cidade, de fato, o carro elétrico traz aqui uma proposta bem interessante, mas reitero, né, você precisa ter um wallbox ou pelo menos uma tomada ali na garagem de casa para efetuar a recarga aqui do automóvel. Já se você considera ter um elétrico como um carro único, né? Isso eu já não recomendaria, né? Porque você fica muito limitado para viajar, por exemplo, com um carro elétrico hoje em dia. Então, por enquanto, se você deseja, né, ter um automóvel único ali para o uso familiar, aí sim é melhor optar por um automóvel térmico ou um carro híbrido, né? Que de fato vai resultar ali em muito mais versatilidade para você. Então é isso, amigos. Eu deixo aqui novamente, né, os dados aqui do custo por quilômetro, tanto com carro elétrico quanto aqui com carro térmico, né? Peço que você deixe a sua opinião sobre se você concorda, né, com esse meu ponto de vista, sobre qual seria a sua escolha hoje em dia no momento, seria um carro elétrico ou um carro térmico, e a gente conversa ali pelo campo de comentários. Então a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!